Olá, meus amigos, paz, como está você? Tudo bem? Como está sendo a sua semana? Como está sendo o seu dia? Eu, Pastor Cláudio, estou passando por aqui nesta manhã para trazer uma palavra de reflexão, uma breve meditação com você. Eu e minha esposa estamos aqui em São Luís do Maranhão desde o dia 5. Estaremos atendendo mais algumas agendas aqui no estado e e estava ontem numa cidade próxima, aqui uns 70 quilômetros, atendendo um evento. E na grande maioria dos eventos aqui, eles são direcionados a famílias. Há um mês aqui chamado Mês da Família. E eu estava conversando com alguns irmãos, entre uma ministração e outra, entre um lugar e outro, entre uma viagem e outra. E sempre nessas conversas, sempre nessas falas, o assunto é família, o assunto é filhos, o assunto é lar, enfim, é aquilo que envolve a nossa casa, a nossa história. Eu estava pensando um pouquinho sobre a importância de nós conversarmos sobre relacionamentos. E eu estava pensando sobre um texto de Provérbios, no capítulo 31, um texto bem conhecido, um texto muito citado, muito falado, aonde traz a menção de uma mulher virtuosa. Fala das qualidades dessa mulher de maneira assim extraordinária. Uma mulher que muitas das vezes as pessoas dizem, essa mulher não existe. Mas eu digo que existe porque quem está falando da qualidade dessa mulher não é ela, não é outra mulher. Quem está falando das qualidades dessa mulher é o seu próprio marido. Jesus ensinou algo extraordinário no Evangelho. E às vezes as pessoas perdem isso de vista. Diz que quando você buscar falar de si, nunca elogie a si mesmo. Nunca fale de si mesmo. Deixe que os outros falem de você. Deixe que os outros digam a despeito de você. É soberba da parte da pessoa que se elogia a si mesmo. E como nesse tempo a gente encontra pessoas fazendo propaganda de si mesmo. E eu não estou falando de fazer um cartaz de mídia disso, anunciar aqui, acolá, o que aconteceu aqui, no evento aqui, no culto lá. Não é sobre isso. É sobre pessoas que não conseguem medir essa distância entre você falar de si mesmo e permitir deixar que outros testemunhem quem é você, do que você faz, do que você é capaz de fazer e realizar. É um princípio cristão, não falar de si mesmo, não se elogiar a si mesmo na frente das pessoas, que as outras pessoas digam o nosso despeito. Se ninguém falar nada, você deve estar mantido calado, quieto. Se alguém falar, você até pode agradecer pela referência, pela aferência, mas sempre buscando cuidar para conduzir a nossa vida, a nossa história, debaixo de um princípio de humildade. Quando eu olho Provérbios 31 e vejo esse homem, esse marido, falando a respeito dessa mulher, interessante que ele começa com uma pergunta. Ele começa avaliando e perguntando: mulher virtuosa, mulher que tem virtudes. E virtudes são algo nesse aspecto positivo. E ele pergunta: quem a achará? E ele faz uma comparação dizendo: o seu valor, quando se acha alguém dessa natureza, o seu valor excede o valor de finas joias, de rubis,
E ele está falando, parece que de algo que não se encontra tão facilmente. Mas o fato é que esse homem, ele está falando a despeito de uma mulher que ele encontrou. E ele continua dizendo que o coração do seu marido está literalmente confiado nela e não haverá falta de nada, de ganho, de recurso, de provisão, porque diz o texto que ela literalmente lhe faz bem e não mal. Olha as qualidades que esse homem, que esse marido encontra nessa mulher. Ele vai dizer que ela busca lã, busca linho, de bom grado, ela trabalha com as mãos. Ele faz uma comparação ainda com ela, dizendo ela é como um navio mercante que viaja longas viagens. Para que fazer isso? Para trazer, é como um navio mercante que traz o seu pão. É lindo de ver o que esse homem está dizendo a despeito dessa mulher. Ele diz dela que ela não come o pão da preguiça. Ele diz dela de que ela mantém a sua casa debaixo das suas tarefas, direciona os seus empregados, suas empregadas. Se precisar, ela examina uma propriedade, ela vai lá, negocia, adquire de maneira extraordinária. Se precisa, ela planta uma vinha, e ela plantando uma vinha, com a renda do seu trabalho, ela traz ganho para sua casa. É extraordinária. Ele diz que o seu marido não passa vergonha, não passa diante dos homens, porque ele sempre está bem apresentado, ele está ajeitado, ele é cuidado por essa mulher. As roupas dele são sempre bem cuidadas. Esse homem faz elogios para essa mulher assim de maneira extraordinária. E é engraçado porque ele vai fechar essa fala dizendo que muitas dentro da sua casa procede assim, mas como ela não tem ninguém. Ele diz, eu sou privilegiado, porque os seus filhos levantam pela manhã e lhe chamam ditosa, lhe chamam bem-aventurada, lhe chamam de uma mulher feliz, e de fato ela literalmente age de uma maneira assim virtuosa, extraordinária, maravilhosa, e ele então se alegra porque ele reconhece que Deus foi bondoso com ele, porque ele alcançou a graça de Deus, encontrando uma mulher nessa altura, nesse nível, nesse patamar. A pergunta que nós precisamos fazer a nós é o que nós temos observado nas nossas esposas, o que nós temos encontrado nas nossas esposas. Pastor, minha mulher não tem todas essas virtudes, mas para ele reconhecer isso na sua esposa, não era só ela que tinha virtude, ele também era um homem virtuoso. Ele também é um homem virtuoso demais, porque a virtuosidade dela está relacionada com o comportamento dele. Se ela tem atitudes e ações dentro da sua casa, como diz o texto que ela tem, é porque ela conhece e reconhece que tem um marido que na mesma proporção também age dessa maneira. É interessante que às vezes nós queremos cobrar algo que nós como marido não fizemos. Nós queremos alcançar algo que nós mesmos não alcançamos. Tem um dito popular de que cada um tem o marido que merece, ou a mulher que merece. E é interessante isso porque, apesar de ser um dito popular, tem verdade nisso. Porque quem faz a mulher é o homem, quem faz o homem é a mulher. É na relação que os dois se afiam, se preparam, se aperfeiçoam. Se a tua mulher não é melhor, é porque está dizendo alguma coisa para você ser melhor. Se a minha esposa não corresponde àquilo que eu desejo e espero, é porque eu
preciso ouvir uma voz lá interior e de Deus também dizendo, você precisa ser melhor. Como é que você avalia a sua esposa? Porque geralmente nós avaliamos a vida das pessoas e é mais fácil avaliar os outros, não é? É mais fácil apontar e dizer daquilo que são os defeitos e falhas das pessoas. Mas e as nossas? Em que nós precisamos melhorar? Se a nossa esposa fosse escrever algo semelhante a esse homem, o que ela escreveria de nós? O que ela diria de nós? O que você tem dito a despeito da sua esposa por aí? O que você tem dito a despeito da tua esposa para ela? Se tem uma das coisas que nesse tempo nós precisamos reconhecer, é o valor de cada um dentro da nossa relação. Nós precisamos cuidar com isso, porque às vezes é fácil nós elogiarmos as redes sociais, a vida dos outros, a família dos outros, as outras pessoas, os filhos dos outros. Quem sabe, às vezes, até a esposa do amigo. Mas nesse tempo nós precisamos nos voltar para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. Precisamos avaliar a atitude dos nossos filhos. Precisamos reconhecer o que há de bom na vida e na história deles. Nós precisamos reconhecer isso. Nós não podemos perder de vista aquilo que está dando certo na vida dos nossos filhos. Eu me lembro da história de Efraim, um homem que teve uma oportunidade extraordinária, filho de José, neto de Jacó, irmão de Manassés. E a Bíblia diz que ele foi abençoado por seu avô Jacó, de maneira que quando ele é abençoado, você vai encontrar Jacó trocando as mãos, porque Manassés era mais velho, era o primogênito. O Efraim era o mais novo. E quando Jacó vai abençoar, ele troca as mãos, ele inverte, ele abençoa primeiro a Efraim. José fica assim um tanto preocupado, porque o mais velho é que deveria receber a bênção da primogenitura. Mas Jacó diz para ele, eu sei o que eu estou fazendo. Manassés vai ser abençoado, mas Efraim, o frutífero, vai ser duplamente abençoado. Mas interessante que, a despeito de toda a bênção do patriarca, parece que Efraim, no tempo da sua vida, escolheu viver amargurado, triste, cabisbaixo, por conta de uma circunstância que aconteceu na sua casa, e foi uma circunstância muito triste, e isso é lamentável, porque ele perdeu 2 filhos no mesmo dia, na mesma hora, mas os filhos estavam fazendo algo mal. Eles estavam roubando gado em terras alheias. Os inimigos alcançaram, mataram ele, tiraram a sua vida. E a partir daquele dia, Efraim, diz a Bíblia, que se tornou alguém irreconciliável. Ele não se deixava consolar mais. Ele não se deixava ver um futuro. Ele não se deixava ver aquilo que estava acontecendo de bom dentro da sua casa. Ele focou tanto naquilo que era ruim, que depois de 1 ano praticamente, vai nascer um filho dentro da sua casa, e é um menino. E ele diz, naquele dia que nasce o menino, quando vai colocar o nome do menino, ele diz, eu vou chamar este menino de Berias, porque tudo vai mal na minha casa. Sabe o que é isso? É a despeito de coisas ruins que aconteceram, não consegue ver, não consegue mudar a visão, não consegue ter um entendimento das coisas boas que estão acontecendo. Quem sabe você passou por um período de traição na tua história, na tua família, no teu casamento. Quem sabe você passou isso, mas já faz tempo, já se perdoou, já superou isso. Ou quem sabe está guardado no coração e você não consegue superar. Você precisa dar a volta por cima dessas circunstâncias. Você precisa ver o que está dando certo.
Você precisa reconhecer o que está funcionando na tua casa, na tua família. Não foque só no filho que não deu certo. Não foque só no casamento que não deu certo. Foque nos filhos que estão dando certo. Foque naqueles que estão produzindo. Foque naqueles que estão crescendo. Foque naqueles que estão desenvolvendo. Foque naqueles que estão literalmente construindo algo extraordinário. E quando eu olho isso, eu olho o que estava acontecendo na casa de Efraim. Ele disse que estava tudo mal porque nasceu um menino, ele chama de Berias, olha o nome que ele coloca no filho. Ele traz um estigma de dor, um estigma de sofrimento para a vida do filho, algo que era para ser prazeroso, um filho homem nascendo naqueles dias, dentro da sua casa, depois da morte de dois. Deus estava apontando um futuro glorioso, melhor, extraordinário para ele. Ele não poderia focar só naquele lamento, naquela tristeza, naquela angústia. De maneira alguma, ele deveria avaliar e ver o que estava dando certo, mas ele perdeu de vista porque a angústia, a dor, o sofrimento, a depressão tomou conta do coração dele. A Bíblia conta essa história dizendo que na casa dele ele tinha uma filha. A menina se chamava Uzen-Seerá. Mas o nome pode não ser interessante, mas interessante era o que ela estava fazendo. A história bíblica em Crônicas diz que ela estava construindo e reconstruindo 2 cidades. Extraordinariamente, a moça estava fazendo algo diferenciado. Ela estava contratando pessoas, ela estava construindo, levantando muros, colocando portas, ferrolhos, protegendo a sua cidade, porque ela tinha dentro daquela cidade famílias, pessoas, e ela estava dizendo, as pessoas são importantes, as famílias são importantes, eu vou proteger, eu vou guardar, vou levantar muro, vou construir, vou levantar torre, vou fortificar os portões. Enquanto o pai lamentava, ela construía. Enquanto o pai chorava e dizia que tudo vai mal na casa dela, na casa dele, ela continuava construindo e estabelecendo famílias abençoadas, protegidas e guardadas. Como é que você tem avaliado isso? Como é que você tem olhado para dentro da tua casa? Como é que você tem pensado nesse tempo sobre isso? Deus quer fazer algo poderoso, extraordinário na tua história, na tua casa, na tua família. Mude a tua visão neste dia. Quando você chegar em casa, mude a tua visão com relação à tua esposa, teu esposo, os teus filhos. Aproveite este presente. Que presente, pastor? O dia de hoje. Hoje é presente, amanhã é futuro, ontem é passado. Se é presente, Deus está dizendo, eu estou te presenteando. Estou te presenteando com vida, com saúde, com paz, com trabalho, com família, com filhos. A despeito de toda luta e prova, mas você tem. Porque tem gente que lamenta e chora porque não tem. Mas você tem, Deus deu um privilégio a você. Então olhe pela perspectiva de Deus. Ainda que não seja, mas pode ser. Ainda que não foi alcançado, mas pode ser alcançado. Ainda que não foi mudado, mas Deus pode mudar isso. Olha o que está nascendo de bom na tua casa hoje. Olha o que Deus está produzindo de extraordinário na tua família hoje. Não foque no que deu errado, foque no que deu certo, no que está dando certo, no que está funcionando. Você vai ver que vai ficar mais leve a tua história, a tua vida. Você vai poder agradecer a Deus. Você vai melhorar de saúde porque você está focando no que está dando errado e você começa a sofrer com isso. Olha o que está dando certo na tua casa e na tua família e Deus vai te abençoar e você vai ser abençoado e vai abençoar outros. Não perca de vista o que Deus tem feito de bom entre você na tua casa. Reconheça os valores da tua esposa. Reconheça o valor do teu marido e dos teus filhos. Reconheça o valor dos teus pais. Honre eles e Deus vai te abençoar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ajude neste dia. Que você tenha uma semana abençoada, extraordinária.
Que a presença de Deus alcance a tua casa nesta manhã. Que a graça do Senhor se estenda e cubra a tua casa e a tua família de maneira extraordinária e poderosa. E você seja alcançado por uma visão extraordinária que Deus espera que você tenha. Olhe pela ótica da fé. Olhe pela visão espiritual. Você vai ver coisas que você não tinha visto até agora. Deus tem surpresa para você, milagre para você, presente para você. Mude a tua visão. E você vai ver o que Deus vai fazer. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha um dia abençoado e uma semana abençoada. Na paz. Até a próxima. Um abraço e até lá.